Hoje foi o primeiro dia com horário de 19 horas. Parabéns aí, porque muitos chegaram no horário. E acredito eu, né, que a gente vai ter agora, semana que vem, começa às 19 horas de novo, né? E na outra semana nós estaremos aqui em processo de inauguração, desde o sábado, né? Do dia 3, do dia 4, que é domingo também. E vai ser um momento onde a gente vai estar passando um tempo. Eu queria que os irmãos estivessem buscando, sabe, que a gente tivesse um coração agradecido a Deus pelo que Ele tem feito por nós. E não vai ser só a inauguração, mas vai ser também os 20 anos da Igreja Batista de Navegantes. São 20 anos, né? E eu acredito que a gente passou por muitas lutas, mas a gente pode ver que nós estamos vencendo essas lutas dia a dia. Deus tem sido bom demais para conosco, né? Nós temos muitas coisas para ajeitar essa semana ainda e semana que vem. A gente está num processo de corrida agora, né, para que dê tudo certo, mas eu queria que os irmãos estivessem fazendo um tempo de consagração ao Senhor. Sabe, porque mais que a gente possa estar aqui juntos, né? Nós, quando estamos juntos, é um poder tremendo de Deus. Quando a gente canta, quando a gente ora junto, mas você também, quando está lá dentro da sua casa, quando você se levanta a sua voz e lembra de orar pela igreja, irmãos, você pode ter certeza que Deus ouve de uma maneira tremenda e maravilhosa. E se tem uma coisa que a gente precisa entender, é que a igreja ela não foi chamada para estar só dentro de quatro paredes, mas ela foi chamada para ir além. Nós cantamos aqui algumas músicas que falou sobre avançar, sobre crescer, que o inferno não vai parar, a igreja do Senhor, os leões não pararam, o Coliseu não parou. A gente vê tanta luta que a igreja passou, mas até hoje, quanto mais luta, mais bênção do Senhor. É verdade ou não é? E nós estamos aí nesse processo falando sobre santidade. E eu abri, né, para minha cunhada, depois foi para a Priscila, que elas falaram comigo. Na Priscila foi que ela pregou num domingo, num dia da semana. Eu falei com ela, José falou assim, eu tenho uma palavra dirigida, e nós ouvimos, depois Priscila também. E eu queria agora fazer a última palavra desse sermão que nós começamos a falar, né? Que vai falar sobre como andar em santidade, andar em amor, andar e também em honestidade. E hoje nós vamos ter a última palavra que vai falar sobre andai em esperança, ou com esperança, né? E a gente precisa mais do que nunca andar com esperança. Eu acredito que, não sei se daqui desse lado alguns vão conseguir ver, né? Mas é porque nós estamos levando as coisas lá para cima. Então, por isso que a gente está sentindo, falta um pouquinho do som. Você viu que o som já é outro, né? E aí você já está vendo aqui que já estão tirando algumas coisas para levar lá para cima, né? Mas a gente vai sempre ter aqui o Data Show, a semana que vem também, para estar dirigindo a gente. E eu gostaria de convidar você para abrir sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, né? Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 18, que agora vai estar falando sobre a volta de Jesus, né? Quantos aqui são interessados na volta de Jesus aí? Quantos aqui, irmãos? Glória a Deus. Quantos querem essa volta? A gente precisa arder, queimar diante de Deus, pedindo a volta dele, porque os dias são maus. Mas com ele, mesmo que o mundo esteja mal, vai tudo muito bem. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, né? Que está ali, ó. Vamos ler o tema ali, vamos lá. É tempo de avançar, andando com esperança de que Jesus voltará. Vamos lá de novo. Que Jesus voltará. Irmão, se você conhecer toda a Bíblia, se você conhecer todas as letras que tem ali,
mas se você não estiver na expectativa da volta do Senhor Jesus, é como se não houvesse nada na sua vida. A volta de Jesus vai ser a segunda coisa mais importante, porque a primeira foi quando ele veio para morrer pelos nossos pecados. E a segunda é que ele vai nos levar para sempre com ele. Sabe? E é isso que traz esperança. A palavra esperança, irmãos, hoje está sendo desgastada. As pessoas estão desesperançosas. Já não estão acreditando em mais nada. E por isso nós precisamos aumentar a nossa esperança concernente àquilo que Deus tem prometido para nós. E sem dúvida nenhuma, a volta dele é uma das maiores, né? Onde a gente vai poder usufruir. E diz assim a palavra do Senhor, versículo 13: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Versículo 18, vamos ler todos juntos? Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Então fala para o teu irmão assim, irmão, se console com essa palavra. Que palavra maravilhosa. Glória a Deus, irmãos. Andai em santidade, foi a primeira delas. Andai em amor e honestidade, foi a segunda. E agora é a terceira. E aí, a palavra de Deus traz para nós que nós, como crente, precisamos andar com esperança. Uma das coisas que vai fazer a diferença nesse tempo daqui para diante, irmãos, é a esperança. É essa expectativa que nós vamos viver. Essa certeza que nós temos, irmãos, que vai fazer valer a pena. Porque se a gente não tiver esperança daqui para frente, a gente vai abandonar a caminhada. A gente vai parar de andar. A gente vai parar no meio do caminho. E você não foi feito para parar no meio do caminho. Nós fomos para ir avante. Temos que ir avante, irmãos, porque essa é a promessa de Deus. É sempre avançar. E é por isso que o Coliseu não parou, os leões não parou, a igreja do Senhor, todas as armadilhas do inferno não parou a igreja do Senhor, todos os escândalos que veio no mundo de igreja, de pastores, de pessoas que causaram espanto no mundo, mas de maneira alguma a igreja foi parada, porque é a igreja do Senhor Jesus, irmãos. E por isso nós temos que ter a confiança que nós vamos chegar até o último dia. Esperança. Sabe, é interessante que aqui, embora o Paulo tivesse ensinado aos Tessalonicenses sobre o retorno de Cristo quando ele estava lá, aparentemente, diz aqui o comentário, né, sobre esse texto, diz assim, Timóteo encontrou mais perguntas sobre o assunto, possivelmente decorrente da morte de alguns dos novos convertidos. Tinha gente que estava morrendo na igreja, né? Porque morre a todo tempo. Então, qual era o questionamento deles? Poxa, e se Jesus voltar? Essas pessoas que morreram, elas não vão, né? E aí Paulo, então, teve que escrever a carta novamente para dar direcionamento àquele povo e dizer o que queria acontecer. Então, em resposta essas perguntas, Paulo afirmou que queria que eles fossem informados e também consolados
pela esperança de ver seus entes queridos novamente. E esta era uma esperança que seus vizinhos pagãos não tinham. Glória a Deus, irmãos, olha só que coisa maravilhosa. Porque essa esperança de ter vida de novo, só o verdadeiro crente tem. A restante das pessoas estão morrendo, perdendo pai, filhos, e perde lá, mas essas pessoas não têm esperança de ter o retorno. Né? A gente vê aí um monte de religião que enxerga isso de outra maneira, mas nós não. Nós temos a certeza do que tudo que foi feito por nós, nós iremos ressuscitar, nós iremos voltar à vida novamente e vamos estar em Deus, com Ele e também com aqueles que um dia já foram à nossa frente, nós vamos nos encontrar um dia no céu. Então o tema de hoje é andar em esperança. E nós temos, irmãos, a verdade de Deus sobre a nossa vida. Essa palavra que nós acabamos de ler aqui, né? Que nós acabamos de ler, que está ali, ó, no versículo 4, versículo 13, né? A gente olha e observa que nós temos a certeza de que o nosso Jesus, ele planejou tudo para nós. Ele não deixou nada pela metade, mas ele foi até o fim. Nós temos a verdade de Deus que está escrito nessa palavra e podemos tomar posse dela. Primeiro, que a primeira coisa que acontece é que sem Cristo, irmãos, não há esperança para o futuro. A pessoa que não acredita que Jesus veio, morreu em nosso lugar e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, se ele não acreditar em Jesus Cristo, se ele não entregar sua vida para Jesus, ele não vai ter a certeza de vida eterna. Ele não terá a certeza de ressurreição quando Jesus vier na sua glória. Mas nós não. Nós temos essa esperança. Nós estamos vivendo isso dia a dia e devemos deixar que isso comece a arder dentro de nós, irmãos. A gente precisa olhar para esses momentos que nós falamos das promessas de Deus e tomar isso como uma verdade plena. E o bonito dessa carta foi que aquele povo acreditou em Paulo. O bonito é que os tessalonicenses, nossos irmãos daquela época, eles acreditaram tanto, que eles pegaram, até deixaram de trabalhar, porque ele falou, não, Jesus já está voltando. Eles ouviram Paulo falar, acreditaram, e eles quiseram que, não, vamos esperar Paulo agora. E eles queriam viver só para o Senhor. Aí Paulo tem que vir e ministrar para eles, olha, não é assim, você tem que voltar a trabalhar, você não pode ser pesado para o irmão, você não pode ser pesado para a igreja. Mas eles queriam viver ali na expectativa, porque eles acreditaram, irmãos, que Jesus já estava para voltar naquele momento. Olha o poder da palavra do apóstolo Paulo. O poder dele foi tão grande naquela palavra que eles estavam acreditando, vai voltar daqui a pouco, né? E o bom de tudo, irmãos, é que eles acreditaram. Nós precisamos voltar a acreditar nas promessas de Deus, nós precisamos colocar isso como base. A autoridade da palavra de Deus nos dá a certeza e também nos dá o conforto de que precisamos. Tudo que você, talvez, acontece no seu dia a dia, tem dia que você desanima. Aí você fala assim, meu Deus, eu estou desanimado hoje. Irmãos, volte-se para as promessas de Deus. Vai lá na palavra de Deus, começa a ler, que você vai ler um monte de promessa que Deus tem pronto para nós. E essas promessas vão acontecer, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele falou, Ele vai cumprir. E a base dessa nossa esperança, irmãos, é que nós cremos no Evangelho. O que é o Evangelho? O que a Bíblia diz do Evangelho? O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. É o poder de Deus o Evangelho. São as boas novas. Que boas novas são essas? As boas novas de salvação. Agora é anunciado. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E essa luz era Jesus que veio trazer em meio às trevas, a escuridão da perdição, ele veio trazer agora a palavra de salvação, essa palavra maravilhosa do Evangelho.
O Evangelho é boas novas de salvação. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Jesus veio para restaurar a vida eterna que havíamos perdido. Porque a vida eterna, irmãos, era algo que foi conquistado. Foi conquistado não, foi ganhado por nós. Nós ganhamos a vida eterna em Deus. Porque Deus nos criou, e quando Ele nos criou com a vida eterna. Mas aí você sabe o que aconteceu? O pecado entrou no mundo e Deus então vai lá, toma a iniciativa, né, de pegar e tira aqueles homens e vai dar oportunidade agora. E aí Ele sempre está falando, virá um que vai restaurar novamente. Nós perdemos a vida eterna lá no Jardim do Éden, mas em Cristo Jesus, lá no monte da cruz, irmãos, nós conseguimos de volta a vida eterna para nossas vidas. E por isso nós precisamos nos alegrar. Por isso nós precisamos voltar a festejar cada momento de nossa vida. E ela serve também, ele veio para morrer pelos nossos pecados e restaurar essa vida que foi perdida. O conforto está em saber que os mortos em Cristo viverão novamente. Viverão novamente. Quem é que tem, por exemplo, tem um monte de religiões aí, tem uns que falam que a pessoa, ela vai, morre, e aí daqui a pouco volta em outra pessoa. Não é assim que eles falam? Outros falam que tem que fazer tantos sacrifícios, tem que viver a vida inteira, ou tem que fazer alguma coisa em prol daquela religião deles, porque se eles fizerem, eles vão receber um galardão no céu, vão chegar lá, vai ter tudo. Mas nenhuma delas trata como o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo, ele fala que verdadeiramente nós iremos ressuscitar, né? Completamente, ressuscitar no dia da volta de Cristo. E é isso que Paulo está querendo trazer para aquele povo de Tessalônica, aquela igreja que estava ali. Os tessalonicenses estavam preocupados com os crentes que morreram e perderiam a glória associada à segunda vinda. E essa era a preocupação. Mas e quem já morreu? Como é que vai ficar? Aí faz as perguntas para Paulo. E a Timóteo estava lá, e a Timóteo então manda, e aí fala, olha, estão com questionamento, Paulo, aqui, porque, e aqueles que já morreram? Se Jesus está voltando, como é que eles vão fazer? Eles vão perder a oportunidade? E aí então Paulo fala, né? Paulo responde a pergunta afirmando que realmente aqueles que estavam mortos iriam antes daqueles que vivem na terra. Olha só que coisa maravilhosa. Que aqueles que morreram, vão dizer que se Jesus volte hoje, né? Ou amanhã, volte amanhã. E aí a gente está aqui, e aí morreu um monte de gente. A gente, puxa vida, não é pena que aquelas pessoas que estão aqui não vai poder ver isso, mas eles vão ser os primeiros a ser ressuscitados. Depois deles, aí sim, virá o arrebatamento da igreja. Aí nós não iremos preceder esses homens de maneira nenhuma, mas o próprio Jesus, ele vai fazer com que isso aconteça, né? Nós podemos esperar com certeza, irmãos, e é isso que nós devemos aqui. São 20 anos que nós estamos aqui como igreja e nós precisamos falar em todo o tempo que podemos andar em esperança. Sabe por que nós podemos andar em esperança? Porque haverá uma ressurreição, irmãos. Haverá a ressurreição da vida nossa, daquilo que Deus já prometeu para nós. Olha só o que diz o versículo 16, né? Passa para mim, por favor. Olha lá, podemos andar em esperança, pois haverá uma ressurreição. Olha só o que diz. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo, o quê? Ressuscitarão primeiro. Aquele então, poxa, tadinha da minha mãe, meu pai, né? Meu pai vai ressuscitar primeiro do que eu. Minha mãe vai ressuscitar primeiro do que eu para se encontrar com Deus. E eles vão se encontrar lá. E aí quando eles se encontram lá no céu, aí Jesus vem para buscar a igreja que está viva. Aqueles que estão vivos aqui nesse mundo. Irmão. Isso é uma grande obra de Deus. Uma maravilha que acontece na vida. O próprio Senhor retornará.
Jesus vai retornar pessoalmente para reivindicar a minha vida, a vida daqueles que foram, sabe? Ele vai estar lá presente. É aquele Senhor que de maneira nenhuma abandona os seus pelo caminho, porque Ele diz que eis que estarei convosco, o quê? Todos os dias. E é isso que vai acontecer. Ele vai agora, quando nesse dia vai restaurar, trazer de volta aquelas pessoas, desde os que morreram, quanto daqueles também que estarão vivos naquela época. E quando Ele voltar, Ele vai emitir um grito de comando, e os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão. Sabe? Aquela trombeta tocando, que muitas vezes a gente vê nos filmes, né? Quando a gente pega e a gente observa em alguns filmes aí que tem, aí toca o chofar, e o chofar geralmente é o instrumento usado para que o povo de Israel tenha um direcionamento naquilo que eles devem fazer. E é assim que nós vamos ouvir, mas nem todos vão ouvir, porque nem todos terão ali os ouvidos abertos pelo Evangelho de Cristo. E aqueles então que ouvirem, aqueles sim serão arrebatados, aqueles que estarão lá na sepultura com os corpos dele, porque o que está ali são os corpos deles, vai ressuscitar. Glória a Deus, amém, irmãos? Que coisa maravilhosa! Nós precisamos então acreditar que nesse comando de Jesus Cristo nós estaremos juntos, irmãos. E para isso eu e você precisamos estar andando e caminhando em santidade de vida. É por isso que nesse tempo que nós estamos aqui, precisamos estar andando em amor e também honestidade uns com os outros. A gente não pode querer viver a vida de qualquer maneira, porque nós seremos chamados, mas porque nós temos ali também a mente de Cristo, o coração de Cristo, e Ele, quando vier na glória, Ele vai lembrar a igreja dele e vai chamar a igreja dele. Ele já demonstrou o seu poder de trazer mortos à vida. Aqui na terra, quando Jesus esteve aqui, Ele trouxe pessoas da morte para mostrar ao povo que Ele tem poder. E um deles foi a filha de Jairo, a filha de Jairo que estava lá, e aquele homem corre desesperado, e ele vai atrás de socorro para sua filha, e chegando ali na multidão, Jesus estava no meio da multidão, e de repente ele conversa, então vamos lá, eu vou contigo, mas a multidão estava ao lado de Jesus. Aí chega no meio do caminho, o que acontece? Vai aquela mulher do fluxo de sangue, e Jesus está passando, e ela tem a ideia, não, eu não quero fazer aqui alguma coisa, eu vou simplesmente tocar na orla dos vestidos dele. E aí quando ele está passando, ela vai lá e toca, né? Ali na orla dos vestidos dele, e de repente a cura veio para aquela mulher. E aí, quando Jesus ele está passando, indo para a casa de Jairo, ele tem que dar uma parada. E ele deu aquela parada, e ele falou assim, quem me tocou? Né? E vocês sabem da história. E aí, o Jairo que está lá, Jairo, meu Deus, a minha filha está morrendo, não é assim? A gente sempre quer colocar a gente em primeiro lugar. E Jairo devia estar desesperado porque precisava, porque a menina estava viva, e ele acreditava que Jesus podia curar. Quando ele saiu de casa, a menina estava viva. E aí, ali, de repente, acontece, ele tem que parar de novo, sabe? Aí, quando Jesus cura, Jesus vai lá para aquela casa, e chegando lá, ele entra naquela casa, e aí quando chega, antes de chegar na casa, os empregados de Jairo vieram e falaram assim, não atrapalhe Jesus Cristo, porque a sua filha já está morta. Mas ele então diz assim, não, crê somente, crê somente, crê somente. Jesus está dizendo isso para nós, irmãos. Crê somente na sua dificuldade, nas suas lutas, que parece que você está sozinho. Deus está falando contigo, Jesus está falando contigo. Crê somente, crê somente. E ele creu, e ele foi lá, chegando lá, ele falou assim, já morreu, não adianta mais. E aí ele falou assim, não, ela só dorme, ela está dormindo. Essa é uma palavra que Jesus trazia, assim como ele falou, né? Com outros, ele falou, ela dorme.
E ele vai lá então e começa a orar por eles. E o que acontece? O milagre acontece. Aquela menina veio à vida novamente. O poder extraordinário de Jesus. Nós temos outro acontecimento que foi lá na cidade de Naim, né? Tinha uma viúva que ela era viúva e só tinha um filho. E aquele filho então adoeceu e de repente ele veio a morrer. E ele estava lá em uma tristeza absoluta naquela casa, e muita gente chorando. Chegou no dia do enterro, está levando, né, fazendo lá, levando o caixão, e aquele pessoal tudo chorando, se lamentando, porque a tristeza era tão grande que abrangeu aqueles que estavam ao redor, os amigos, os familiares. E aí chegando no portão, ali no momento de movimento onde tinha Jesus, está vindo com uma multidão desse lado de cá, e a multidão de alegria, uma multidão que só estava vendo os milagres de Jesus, uma multidão que estava vibrando, porque Jesus havia curado leprosos, Jesus havia curado pessoas que estavam enfermas, e eles fazendo alegria, mas de repente se depara com aquele grupo de pessoas que estava cheio de dor e de lamentação. E naquele momento, quando se encontra, é a vida com a morte que se encontra, é a alegria com a tristeza que se encontra. Mas aonde Deus está, irmãos, Ele converte a tristeza em alegria, o pranto com júbilo e a morte com a vida. E então ele para aquele momento lá e ele fala assim, olha, vai lá, e tocou no menino, e o menino foi e se levantou. Veio a vida novamente. Nós temos o terceiro, que é Lázaro. Lázaro é amigo de Jesus, e ele foi avisado, alguém foi avisar, olha, vem, porque o Lázaro está ruim, mas Jesus não podia ir. Jesus falou assim, eu vou, eu estou indo para lá daqui a pouco. E passaram-se 3 dias, já era o 4º dia, onde que Jesus apareceu, e aí chegando lá, a gente vê a tristeza de Maria e Marta, né, por causa da perda do seu irmão, mas de repente Jesus vai lá e fala assim, tirem a pedra do lugar. E quando tiraram a pedra, Lázaro sai para fora. Bastou um chamado, irmãos. Sabe, e esse é o Jesus que a gente pode acreditar. Qual é a luta que você está enfrentando? Basta uma palavra dele, porque nem a morte, nem a vida, nada vai poder nos separar do amor de Cristo Jesus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, não vai poder de maneira nenhuma. Nós precisamos só crer. Foi isso que aconteceu, né, com a filha de Jairo, com esse menino ali, né, da viúva, e com Lázaro. E aí vai ser assim também conosco. É claro que Lázaro voltou a morrer. Lázaro, depois de um tempo, morreu novamente, alguns anos depois. Mas quando Jesus voltar e trouxer de volta a vida todos que morreram em Cristo, eles vão começar a eternidade juntamente com Ele em corpos imortais. Corpos que a gente não vai ser glorificado como o de Jesus estava aqui na terra quando Ele ressuscitou. E isso nós precisamos pegar. Nós podemos andar em esperança, irmãos, porque haverá um arrebatamento. Versículo 17. Haverá um arrebatamento. Porque a palavra de Paulo para os Tessalonicenses lá era para quem tinha morrido, mas ele também tinha uma palavra para quem estava o quê? Vivo. Quem está vivo aqui, levanta a mão e dá um glória a Deus, irmãos. Você está vivo mesmo? Glória a Deus. Então, se você está vivo, então essa palavra é para você. Olha só o que diz, versículo 17. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos o quê? Arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, para um encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Esse é o maior desejo da igreja. Já contei isso aqui há muito tempo atrás, né? Que a gente tinha um PG, um pequeno grupo, e uma pessoa
que fazia parte desse PG, né? A gente estava falando sobre a volta de Jesus no PG. E a pessoa vira para pastor, eu não queria que Jesus voltasse agora, não. Mas, irmã, por que você não quer que Jesus voltasse agora? Ah, não. Ah, pastor, eu tenho minhas filhas, né? Elas são novinhas, né? Ah, eu queria tanto que as minhas filhas casassem, né? Que elas pudessem ter ali, né? Experimentar o que é o casamento. Eu falei assim, ô irmã, aí eu falei assim, irmã, vem cá. Qual é a certeza que a senhora tem que o casamento da sua filha vai ser bom? Aí eu falei assim, eu não tenho certeza. Mas uma coisa eu te dou certeza, que a volta de Jesus vai ser maravilhosa. Muitas pessoas estão trocando as coisas de Deus pelas coisas desse mundo. Nada é melhor do que estar na presença de Deus. Nada é melhor do que estar ali com Ele para todo sempre, como Paulo está dizendo aqui, irmãos. Nós precisamos nos alegrar, nós precisamos aumentar nossa esperança, porque essa esperança, querido, tem que fazer com que a gente viva com alegria, para que a gente avance, para que a gente possa conseguir ir mais longe, para que a gente possa conquistar aqueles que ainda estão perdidos. Nós seremos arrebatados juntamente com eles no ar. Lá no ar, quando ele estiver vindo, os mortos já foram até ele, e agora então ele virá buscar a gente. Aí, irmãos, é ele e nós. Ali agora, imagine juntinhos, né? A gente vai poder dar um cheiro no cangote de Jesus, né, irmãos? Porque ele está ali presente com a gente vai poder abraçar Jesus, e imagine, né? Nós vamos ali encontrar o Senhor nos ares, num momento maravilhoso, e isso tem que alegrar o nosso coração. Eu sei que muita gente fala assim, eu não sei nem o que eu vou fazer quando eu estiver lá, eu vou perguntar a Deus sobre isso, eu vou perguntar a Jesus sobre aquilo, né? E assim por diante, a gente tem um monte de ideia do que vamos fazer, mas eu acho que o negócio vai ser tão maravilhoso, que a gente não vai ter nem palavra para lembrar na hora. A gente tem a eternidade toda para falar com eles, é verdade ou não é? A eternidade toda nós podemos desfrutar com ele, sabe? Embora nunca tenhamos visto Jesus antes, mas já temos conhecido em nossas vidas. Você conhece a Jesus? Você conhece a Jesus, irmãos? É o que eu quero falar. Porque se você é crente e não conhece a Jesus, pastor, eu nunca vi, mas eu já senti Jesus. Eu nunca vi ele. Não sei como é que era o semblante, dizem até que ele era feinho, não era bonitinho, né? Foi isso que diz a palavra, eu acredito na palavra, né? Mas eu sei que vai ser um dia espetacular, um dia maravilhoso, um dia grandioso, e eu preciso estar, irmãos, cheio de esperança na minha vida. Nós não fomos deixados aqui, porque a igreja do Senhor Jesus hoje, a gente pode esquecer de um, esquece de outro, a gente às vezes abandona alguns pelo caminho, mas Jesus Cristo não vai abandonar ninguém. Você foi escolhido por Ele, você foi alguém amado por Ele, e por isso Ele vai te resgatar no momento certo e na hora certa. Glória a Deus, aleluia! Sabe, diz aqui um escritor, Fanny Crosby, ele escreveu o seguinte: conhecerei-o pelos sinais dos cravos em suas mãos. Olha só, é onde a gente vai poder ver ali a prova, né? Foi o que aconteceu. Quem é que falou assim? Quem é que falou que queria ver? Quem é Tomé aí? Né? Tem algum Tomé? Tomé, né? Não tem Tomé aqui? A gente já notou, né? A gente sempre não gosta de... Mas quantas vezes nós fazemos o papel de Tomé? Sim ou não, irmãos? Quantas vezes a gente duvida? A gente duvida. E é interessante que nós vamos pegar e ter oportunidade. A gente vai conhecer ele pelos cravos, pelos buracos aqui da sua mão, onde ele foi ali cravado na cruz do Calvário, onde a gente vai poder tocar. Quando Tomé chegou, Jesus vai lá então, mostra para ele, ele toca, ele fala, Senhor meu e Deus meu. Acabou a incredulidade. Sabe, irmãos, e nós precisamos ter essa esperança, encher o nosso coração
acreditar que Deus tem muito mais para nós. Deus tem coisas grandiosas que a gente vai viver nessa vida ainda. Vamos estar com Ele por toda a eternidade, como diz ali, ó, estaremos com o Senhor para sempre. Não vai ter mais tristeza e dor. Não. Vai lá, Sara, vai lá, canta. Nunca mais, nunca mais. Glória a Deus, irmãos. Diga para o irmão, nunca mais. Nunca mais vai chegar o dia do nunca mais, irmãos. Nunca mais a gente vai estar longe de Jesus, muito mais. Nunca mais. Sabe, eu preciso acreditar. Essa separação agora foi preciso. Mas quando Ele voltar, irmãos, nós estaremos com Ele para todo sempre. Podemos andar em esperança, porque há conforto nessa esperança, irmãos. Olha só o que diz o próximo versículo. Podemos andar em esperança, porque há conforto nessa esperança. Vamos ler todos juntos? Console-se uns aos outros com estas palavras. Console-se uns aos outros com estas palavras. E sabe o que aconteceu lá com essa palavra? Pegou fogo aquela igreja, rapaz. Meu Deus do céu, aquela igreja ficou, que alegria que eles ouviram essa palavra. A alegria que eles tomaram para si, porque eles entenderam e acreditaram naquilo que Paulo estava dizendo. Há conforto, irmão, no fato de que a morte para o crente não é nada mais que o sono. É o sono. É isso que Paulo trata nesse versículo. O sono não da alma, não do espírito, mas o sono do corpo. Porque é isso que diz a palavra do Senhor, e eu queria trazer para vocês aqui, porque nós precisamos falar e explicar algumas coisas para que você saia daqui com muito mais alegria ainda. Porque a Bíblia indica que estar ausente do nosso corpo atual é estar presente com o Senhor Jesus. Isso lá em 2 Coríntios 5,8 fala sobre isso, Filipenses 1,23 também vai falar que Paulo está falando que era melhor estar aqui, mas se for, ele acha melhor estar com Deus, mas ao mesmo tempo ele achava que era estar aqui com o Senhor. Em Coríntios ele fala que vai chegar o tempo em que ele, vai estar na presença do Senhor. E nós precisamos, irmãos, entender isso, que assim quando um cristão morre, é o corpo que dorme. O corpo nosso vai dormir, mas a alma vai para o céu. A palavra de Deus é exatamente isso. Ai, pastor, então a gente vai ficar aquela vida inteira lá enterrado. E se Jesus voltar daqui a 100 anos, eu vou ficar com o meu corpo enterrado? Você vai ficar com o teu corpo lá, pode ser? Vai ficar com o teu corpo enterrado, mas a tua alma já está com Ele. O que Jesus falou com o homem lá da cruz? Hoje mesmo estarás comigo, aonde? No paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe? E é essa alegria. Porque, então Jesus pode demorar muito, então eu vou viver do jeito que eu quero viver, da maneira que eu gosto. Não, irmãos, você precisa se preparar para que você possa ter uma vida santa, uma vida de santidade, porque é isso que vai contar no dia que a trombeta tocar, no dia que a gente ouvir lá o anjo bramando e clamando, irmãos, nós vamos então aí, nesse dia em diante, experimentar a glória do Senhor. Assim, quando o cristão morre, ele vai para o céu. A alma dele, o corpo vai ressuscitar, como o corpo de Jesus Cristo, que foi glorificado, porque Jesus, quando ele voltou, na vida aqui na terra, ele já não tinha mais problema de passar de um lado para o outro, as portas estavam fechadas, ele passava, porque o corpo dele tinha sido glorificado, sabe? Esse corpo que é imortal, esse corpo que não é perecível, ele nunca vai perecer, nunca mais. E essa é a alegria que nós devemos ter.
há conforto em saber que haverá um encontro entre o salvo e o Salvador. E que coisa maravilhosa! É eu agora na presença de Jesus. E aí a gente vai ter esse encontro maravilhoso, esse encontro que vai marcar as nossas vidas para todo sempre. Há conforto também no fato de que viveremos as bênçãos eternas prometidas pelo Senhor para todo sempre. Sabe, Paulo então põe ali para aqueles homens, para aquelas mulheres, para que eles não perdessem a esperança, que eles vivessem como se cada dia deles fosse o último dia na vida deles. É assim que nós devemos viver também. Como é que está a sua vida, irmãos? Você está vivendo a tua vida como se você fosse amanhã, recolhido aos céus? Será que você está vivendo a tua vida hoje, sem deixar rastro para o diabo poder querer atrapalhar a tua vida? Sabe, você precisa tomar cuidado. Você precisa tomar consciência de que você precisa ter uma vida santa. Paulo acreditava que Cristo poderia vir no seu tempo ainda. E assim também foi aqueles irmãos de Tessalonicenses. Eles acreditavam que Jesus podia voltar naquele momento. Agora a pergunta que eu quero fazer para vocês, e vocês também, acreditam que Jesus pode voltar no nosso tempo? Você acredita? O que você está fazendo por isso, irmãos? Sabe, é essa a ideia que a gente deve ter que sair daqui hoje. A gente deve pensar como está a minha vida. Porque Paulo acreditou, os Tessalonicenses acreditaram também. E acreditaram que começaram a abandonar serviço. Paulo teve que falar assim, volta a trabalhar. Não queira ficar aqui à mercê da igreja, não, vai trabalhar. E aqueles homens foram lá e obedeceram. Mas é uma alegria, irmãos, quando a gente acredita. Está preparado para esse encontro? É a segunda pergunta que eu te faço. Será que se Jesus voltasse hoje, agora, trocasse a trombeta? Ah, pastor, eu estou dentro da igreja batista. É claro que não é igreja que salva ninguém. Não é placa denominacional. O que salva é Jesus Cristo. Não é simplesmente uma roupa que a gente veste de crente quando vem para a igreja. Mas quando a gente sai da igreja, a gente faz o que quer, do jeito que quer, como quer. Aí chega lá, o que acontece? Não está dando testemunho. Sabe, irmãos, nós precisamos mais do que nunca ter essa visão de que nós precisamos estar aqui nessa terra, não só preparando a nossa vida para se encontrar com Jesus, mas também ajudando os outros a encontrarem-se com Jesus. Essa é a marca que Jesus deixou para nós, porque se Jesus não tivesse esse compromisso com a igreja aqui na terra, ele pegava e quando a pessoa era salva, ele já levava a pessoa para o céu. Mas ele deixou a gente aqui, sabe para quê? Para a gente pregar o evangelho. Olhai, lá os campos estão brancos para a colheita, mas os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie obreiros para a sua seara. E esses são os obreiros, vocês que estão aqui sentados. Mas se você não falar, irmãos, as pedras clamarão. E nós precisamos nos colocar. E aí o último versículo, né? Lucas 21, 34 a 35, e é na tradução da linguagem de hoje. Olha só o que diz. Diz assim, e Jesus terminou dizendo, fiquem alertas, não deixem que as festas, ou as bebedeiras, ou os problemas dessa vida façam vocês ficarem tão ocupados, que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Vai ser algo para todo mundo. E aí eu pergunto, irmãos, sabe, pode passar o próximo? Conclusão. Nós devemos andar o quê? A pergunta ali, o que é? Você está andando?
Você está andando, irmãos, em santidade? A gente às vezes tem aqui uma semana de oração, onde a gente aproveita e põe um jejum. E jejum, irmãos, e oração juntos é um poder tremendo. Nós precisamos voltar. Sabe, eu queria incentivar a igreja. Nós estamos fazendo 20 anos. Mas o que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levar mais adiante, irmãos. O que nos trouxe até aqui, a gente precisa de se encher mais, a gente precisa aprender mais, a gente precisa crer mais, porque é a partir desses momentos das nossas lutas que nós vamos crescer. Nós temos que entender que Jesus, ele tem algo para nós, por isso andar em santidade não é alguma coisa que é supérflua na nossa vida, não, é essencial na vida do crente. Você deve buscar a santidade. A segunda qual é? Andar em amor. Estamos andando em amor? Eu vou dizer para você que está cada vez mais difícil. Está cada vez mais difícil andar em amor, porque é difícil amar. Porque quanto mais a gente quer amar, parece que as pessoas estão piorando a situação para a gente amar. É verdade ou não é? A gente quer ajudar os outros, mas a gente ajuda e daqui a pouco está vendo, as pessoas estão esfaqueando a gente por trás, pela frente, de tudo quanto é lado. Mas nem por isso, irmãos, eu devo parar de amar. Nem por isso Deus nos deu a oportunidade. Ah, não, Geliel, se o pessoal está fazendo isso contigo, então você não precisa amar, não. Jesus, ele falou para nós, ame o seu inimigo. Amar o seu próximo, né? É Deus que fala, ame o seu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus, quando ele fala lá no Sermão do Monte, ele fala, aquele sermão foi algo que ficou entalado na garganta das pessoas, na vida das pessoas, porque eles olhavam, como é que pode? Amar os nossos familiares, amém. Amar os nossos amigos, amém. Amar os irmãos da igreja, amém. Mas amar o inimigo, aí Deus não dá. Mas Jesus, se Jesus falou, é que nós também podemos amar, amém? Jesus amou os seus inimigos. E temos que andar em honestidade. Estamos andando em honestidade. Como é que é você lá na tua empresa? Como é que é você, né, que trabalha, ou você que é empresário, você que está aí vivendo, como é que você está tratando essas coisas? Ah, pastor, mas no mundo tem que ser assim, mas você é do mundo? É a pergunta que eu faço. Se você é do mundo, então continue. Mas lembre-se que no dia da trombeta, vocês não vão ouvir a trombeta. Não vão. E é por isso que Paulo está falando. Porque quando os tessalonicenses começaram a pensar assim, eu vou parar de trabalhar. Opa, não, cara, você vai ser pesado. Você vai ser pesado para o povo. E outra coisa, você vai dar mau testemunho. Porque você não vai ter dinheiro para comprar as coisas, você vai ficar devendo na vendinha e ali, e todo mundo vai falar mal da igreja. Precisamos viver em honestidade, principalmente para que a gente seja parecido com o nosso Jesus, irmãos. E além de tudo, poder dar testemunho daquilo que nós pregamos e anunciamos, que é o evangelho de salvação. Precisamos caminhar com esperança. Estamos caminhando ou você está parado? Eu queria perguntar para você que está aqui nessa noite, como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua vida com Deus? Será que você está sendo mais valioso nas coisas do mundo ou você está sendo mais valioso para Deus nas coisas espirituais? Deus, ele vai, de certa forma, irmãos, julgar cada um de nós. Nós podemos ter certeza disso, que a casa de Deus será a primeira a ser julgada. Nós não vamos escapar do julgamento de Deus, mas precisamos caminhar em santidade, em amor, em honestidade. E hoje nós falamos sobre andar em esperança. A esperança é a última. Amém, irmãos? E com Jesus nem morre. Oh, glória a Deus! De verdade, a esperança morre no mundo. É a última a morrer, é a esperança no mundo. Mas com Jesus ela ressuscita.
ressuscita, irmãos. É isso que eu gostaria de ver na igreja do Senhor Jesus. Alegria, porque nós estamos caminhando por um caminho de vitória, um caminho em que podemos enfrentar lutas, mas sabemos que o final dele é a glória eterna com nosso Jesus Cristo. E eu queria convidar você, nessa hora, para ficar de pé. E nós vamos cantar uma música, né? Aqui, né? Porque ele vive.